Olá a todos e a todas. Hello everybody. Estamos aqui falando do bóson de Higgins, boson of Higgs. Bom, é espetacular, subparticular. Essa partícula subatômica espetacular que eu queria falar com vocês. Bom, eu estou aqui, né? Por que será que eu tenho massa? Então, a aula de hoje a gente vai perguntar alguma dessas coisas importantes. Estou eu aqui, olá gente. E a gente vai se perguntar por que esse cara incrível, Peter Higgs, que já está bem idoso já, com 80 anos, se bem que isso não é muita coisa hoje. As pessoas vão viver muito, né? E como nem o Einstein conseguiria pensar que isso seria possível ser checado, né? E como, vou responder algumas questões hoje, como o CERN, que é o Centro de Estudos Acelerador de Partículas, o LHC, o Large Hadron Collider, Large, grande, né? Hadron Collider. Então, é esse grande colisor de hadrons, ou de prótons, né? Professor, vamos começar analisando então aqui a foto da energia que deram o nome de parecida com o bóson de Higgins, ok? Que foi detectado então no LHC em julho de 2012, July 2012. Então, o que a gente tem que pensar aqui, quem vos fala agora é o professor Rodrigo Berhardt. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples o que aconteceu e o que é tão importante no bóson de Higgins. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que o bóson de Higgins vai fazer parte da estrutura atômica também, né? Isso é extremamente importante, né? Então vocês devem saber todos nós devemos saber que o bóson de Higgins, então ele é uma parte que cola as subpartículas atômicas do átomo. Então o que a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Olá todo mundo, né? Olá. O que a gente vai ver hoje é como explicar o bóson de Higgins, o que é o bóson de Higgins, afinal, né, de contas, e qual a importância na nossa vida. Então eu vou começar mostrando para vocês a importância número 1. Tudo que você for ver vai ter importância com a medida de massa. Então a massa, aqui estou mostrando para vocês uma balança de vidro, inclusive tem na loja do meu pai. Essa balança de vidro, que vai medir a minha massa, por exemplo, é a importância do bóson de Higgins. O bóson de Higgins dá massa aos elementos. E é por isso que você tem uma certa massa. E claro, meus queridos e minhas queridas, que a sua massa varia. Isso tem a ver com a dieta, né? É óbvio. Vamos voltar lá, mostrar para vocês esquematicamente o que é o bóson de Higgins afinal. Então vamos ver. Bom, esse é o Peter Higgs. Você vê que ele está muito triste, né? Está extremamente triste, não é? Eu vou até chupar uma bolinha aqui de House. Ele está muito triste aí, não tá? Olha só que alegria.
Veja, com 80 anos a alegria dele. 80 e tantos anos. Por isso que é sempre tempo para a gente ser feliz, para a gente ser reconhecido. O que eu vou mostrar agora é um dos experimentos mais fantásticos do mundo, que é exatamente o CERN. Veja um dos detectores. Esse é um detector, tá? Detector de hadrons. Esse detector, vou mostrar, vou fazer outra cor. Esse é um detector, detector de hadrons. Bom, esse detector de hadrons, inclusive vou até escrever de novo, detector de hadrons. Ou seja, são hidrogênios que tem lá dentro do seu átomo prótons, não é? Então o que acontece? Dentro do CERN, meus queridos e minhas queridas, aqui nós vemos uma cientista brasileira, a Flávia Alessandra, se não me engano, tirando uma foto aqui com o Peter Higgs, foi premiada na Escócia, né? Bom, aqui é o CERN, que é o LHC, que é então um detector gigante de subpartículas. Ele funciona da seguinte maneira, meus queridos. Os prótons ficam um de cada lado, só que minúsculo, e começam a girar na velocidade da luz. Essa velocidade ela é tão alta, velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então a velocidade da luz, velocity of light, né? A velocidade da luz. Nós temos então uma colisão, uma grande colisão, mas lembre-se que é extremamente pequeno, muito tamanho muito pequeno, menor do que o próton, ou seja, muito menor do que a própria partícula quase, né? Então isso que é importante a gente lembrar. Bom, vamos voltar aqui. Vou mostrar para vocês o átomo. Estou mostrando aqui a estrutura da matéria para vocês. Como vocês podem ver, né, que nós temos aqui, ó, na estrutura do átomo, meus queridos. Veja só. Importante que você veja isso. Estão vendo na parte esquerda aqui? Aqui nós temos, então, ó, veja, do lado direito do vídeo, aqui, ó, desse lado, né? A gente vê, então, aqui, ó, os átomos são formados basicamente de quê? De nêutrons e prótons, não é? Nêutrons e prótons, e esses nêutrons e prótons estão no núcleo atômico, não é? Então, vamos lá. Ó, nêutrons e prótons, não é? Aquele modelo do Rutherford, nós temos em volta a eletrosfera com elétrons em volta, não é? Bom, então a gente tem interação com a luz, que é fótons de luz, quando acontece uma variação eletrônica, esses elétrons mudam de camada. A gente já viu isso numa outra aula, na aula, né? Existem também a interação fraca, que são os bósons H, o Z e o W-, W+, Z. Os gluons, que seriam as colas, interação forte, que vai grudar os quarks, tá? Os nêutrons e prótons são feitos de quarks, tá? Que são aproximadamente 12 quarks, tá? Então a gente tem essa variação. E temos também os leptons. Temos os leptons, que são também muito importantes. São os primos do elétron. Aqui temos então os leptons e os hadrons.
Ok? Bom, essas partículas então são todas, os leptons são interação eletromagnética, os leptons. Interação da força fraca e forte, quarks. E o que vai colar os átomos, então os prótons são feitos de quarks, tá vendo? Aqui tem o nêutron e aqui os prótons. Cada um com três quarks. Muito bem. Então eu demonstrei para vocês do que é feito o átomo. Ok, galera, vamos voltar aqui então. Voltando a esse assunto importante, eu queria mostrar para vocês então que nesses canos enormes, estão vendo? Nesses tubos, os prótons vão ficar aqui e vão ser acelerados à velocidade da luz, tá? Vão dar várias voltas por segundo nessa redoma de 27 km². 27 km de circunferência. Então, sua circunferência é igual a 27 km. E vai a velocidade da luz, frações de segundo. Você deve saber, então, que depois de ter dado uma pancada muito forte, várias pancadas, eles descobriram um padrão de energia que foi detectado desta maneira aqui, ó, tá? Com esse padrão que nos mostra uma alta energia, mais de 10 tera-electrovolts. Então, o que a gente tem que pensar é que eu, que estou aqui, esse barco e tudo mais, aqui é o Rodrigo, o professor Eberhard, eu tenho uma massa, você também, esse barco aqui também, esse barco, volts, tá? E tem uma massa. A sua massa é dada em quilogramas, não é? Basicamente por quê? Porque nós temos então diversas interações atômicas, os átomos eles interagem, eles têm prótons e nêutrons, não é? Esses prótons, nêutrons e prótons e elétrons que ficam circundando o átomo. Ok? Bom, o que se descobriu agora, a gente já sabia até pouco tempo, que o nêutron é formado por quarks. 3 quarks. O próton por 3 quarks também. Quais são eles? Eu posso te mostrar aqui, ó. O nêutron, ele vai ser formado por 3 quarks, 2 down, D de down e um up, nêutron. Os prótons já são diferentes. Os prótons serão formados por 2 ups e um down, ok? Bom, professor, e aí? O que tem a ver isso com a minha vida? Bom, tudo que você conhece tem uma interação fraca também. Então, a interação fraca que vai interagir entre o nêutron e o próton é extremamente importante. Existem várias interações, então vamos ver. Dentro dos átomos existem interações diversas. São as quatro forças que regem as leis físicas, que é a força gravitacional, que é extremamente fraca, força eletromagnética, os campos eletromagnéticos, é essa força que impede que você passe direto por uma porta. Temos a força nuclear forte e fraca. Força fraca, nuclear. Essas são as grandes forças da natureza. Agora, dentro da força fraca, nós temos então a grande descoberta, que é como esses nêutrons e prótons interagem entre si. E por que eles têm uma diferença? Por que o fóton quase não tem massa?
que são fótons de luz. Então o fóton quase não tem massa. A massa é mínima. Nêutron tem uma certa massa. Os prótons também. E os elétrons têm uma massa muito pequena também. Então, de onde vem essa massa? A massa vem de onde? Bom, o Einstein tentou explicar uma coisa extremamente importante, que foi toda energia ela estaria contida na massa dos elementos e acelerados à velocidade da luz. Aqui é a massa e aqui a velocidade da luz. Ok? Bom, o que você tem que pensar é que o que tem de novidade aqui? O que o Huygens fez de fantástico? O Huygens previu o que gera massa. Isso é fantástico. É um campo. Então, o Huygens, partícula de Huygens, que erradamente no livro foi chamada de partícula de Deus, não é esse o nome que os cientistas dão para a partícula. O Huygens, então, criou uma ideia de campo de Higgs. Ele mais 6 outros cientistas. Esse campo ele diminuiria a velocidade dessa partícula e aumentaria tremendamente sua massa. E é o que dá massa aos elementos. É o que faltava para o modelo padrão. O modelo padrão, que é esse aqui. Esse é o modelo padrão atual. Tá bom? Esse seria o modelo padrão. Partículas mediadoras, né? Interação eletromagnética, o fóton, interação fraca, os bósons, W mais o Z e o W. Interação forte, o gluon, que seguraria o nêutron e próton, e o gravitron. Bom, os quarks formariam então o que a gente chama de núcleo, certo? Então, a gente teria essa formação. Bom, e aí que está o lance da partícula de Huygens. Ele descobriu, o que ele descobriu de interessante? O Huygens descobriu o que dá massa aos elementos, que gera a massa de todos os elementos, inclusive das superpartículas. Essa é a grande jogada. E ele previu que existia uma energia muito forte que estava interagindo aonde? Dentro do núcleo. Dentro do núcleo. Então nós estamos falando de uma partícula. O bóson de Higgs está dentro do núcleo, ele só atua no núcleo. Numa distância muito pequena, da ordem de 10 a menos 18 metros. Tá? Então, 10 a menos 15 também. Então a ideia do bóson, moral da história, se eu fosse resumir a aula de hoje, qual é a grande coisa, grande sacada? O bóson, tá? De Higgs seria então um campo de energia que diminui a velocidade das subpartículas, dessas partículas de energia, e aumenta tremendamente sua massa. Ou geram a massa. Tá? Então imagine a luz é muito rápida, então ela tem uma massa muito pequena. Agora as subpartículas que ficam mais paradas, que se mexem menos, elas são atraídas por esse campo de Higgs. E o campo de Higgs, então, ele completa o modelo padrão, tá? Que falava então do nêutron, prótons e elétrons, dos quarks, dos leptons, dos hadrons, dos bósons, que já eram conhecidos, ok? Então ele junta tudo e o bóson de Higgs é o que faltava para dar massa a esses caras e para você ter a massa que você tem
o caminhão, o avião, a casa e tudo mais. Seja uma pulga, um elefante ou a terra, nós temos então tudo massa. Desde um vírus, DNA, casa da gente, a terra, nós, tudo tem massa. E a massa então viria desse campo que é chamado de bóson de Huygens, tá? Que é na verdade um campo energético, campo de energia, que condensa essa energia e forma massa. Seria isso para a gente responder. Tudo bem? Então vou tentar reprisar isso e mostrar para vocês então como a beleza da física, né? O bóson de Huygens então ele é um campo energético que gera massa. Foi claro, meus queridos? Gerando massa, a massa que gera aqui o meu laptop que eu estou chacoalhando aqui, minha caneca, que eu estou bebendo Guaraná, Coca-Cola, tudo, enfim, tudo que tem massa tem interação com o campo de Huygens. E isso foi detectado pelo CERN, que, entre outras coisas, possibilitou também, lá dentro do CERN, o conhecimento sobre o www. Foi daí que saiu a World Wide Web, conhecida hoje como Internet. E a Internet saiu também de um pesquisador, o Lee, que gerou então a mídia tão falada partícula de Deus, que erradamente é falada a partícula de Deus, e sim o bóson de Huygens. Que seria então um campo de energia, uma energia que gera a massa dos elementos do universo. E isso é extremamente bacana, a massa de tudo que a gente conhece. Bom, e isso fecha o modelo padrão, ficou muito interessante. Peter Higgs, uma salva de palmas a ele, né? Grande. E teve mais 7 pesquisadores, tá? Não foi só ele. Mais 6. Também teóricos, que melhoraram ainda o padrão de análise. E essa foto aqui, feita por computador, essa análise de energia, que eu vou aumentar um pouquinho, foi essa foto aí, que gerou as análises que a gente conseguiu detectar então o bóson. Então, a detecção do bóson, o bóson de Higgs, tá? Ele foi detectado aí, beleza? Interessante, com essa figura aí fantástica, o bóson de Higgs então foi detectado, ok? É muito legal para vocês entenderem que como é importante uma teoria. A teoria tenta explicar a prática, exatamente o que o Huygens fez e que embelezou ainda mais a natureza. Pensando aqui em átomos, a gente aqui peguei um desenho feito pela UFABC e pela CNPq, né? Tá? Eu estudo na UFABC e estou divulgando ciência, tá? Estou querendo que todos aprendam aí sobre o bóson de Higgs. Então, se a gente pegasse um pedaço da Terra, uma maçã, um cristal, depois um átomo, pegasse o núcleo, esse núcleo então estaria aqui sendo mostrado aqui com detalhes, ok? E aí os quarks. Então, o bóson de Higgs era o cara que faltava para dar massa aos elementos, tá? E eu aí no caso tenho massa, vocês também, e nós todos então estamos dentro do padrão. O Einstein já tinha equacionado essa solução, dizendo que a massa era energia concentrada, e o Higgs agora entrou também para o grupo como a pessoa que explicou de onde vem, que tipo de partícula é essa que dá massa aos elementos, que é absolutamente fantástico. Uma das maiores descobertas da física, mas tem outras descobertas ainda
que vão juntar tudo. Na verdade, é mais uma importante, junto com Rutherford, com Thomson, com Chadwick, com César Latz, com Fermi e todos os outros grandes físicos, Weinberg, conseguiram descobrir coisas muito interessantes sobre o átomo. Então, é sempre muito legal falar disso. E lembre-se, então, que o bóson de Higgs, ele é, então, o causador da massa dos átomos. Certo, beleza? Isso aí que eu queria mostrar para vocês de uma forma bem simples. Acho que vocês entenderam que existem interações então, eletromagnéticas, gravitacionais, certo? Dentro dos átomos. E essas interações causam então a massa, e o Huygens era o que faltava, o bóson de Higgs, que era o elemento que faltava para o modelo padrão. Pode ser ainda que possamos descobrir no futuro outros tipos de interação de energia que sejam até mais importantes que o Huygens, ou que formem até o Huygens. Então, por enquanto, ainda são especulações, mas realmente agora a gente consegue entender que desde o Big Bang, grande explosão, houve a formação de um campo, então, que conseguiu atrair esses elementos, esses quarks, esses nêutrons e prótons, e gerou uma desaceleração dessas subpartículas e gerou então a massa de todo o universo. Incrível! Então eu me despeço falando para vocês do amor da física. Eu sou apaixonado por física, fiz física, sou biólogo, faço engenharia pela UFABC, sou pós-graduado pela USP e gostaria bastante também que vocês vissem meu site, o www. Vamos por aqui, tá? Que vocês dessem uma visitada, o www.teravestibulares.com.br. Fazendo aqui de novo, www.teravestibulares.com.br. Então é Tera com TRA e vestibulares. Beleza? Recomendo fortemente então que você entre lá no meu cursinho e modifique sua vida para melhor. Grande abraço! Obrigado, Higgs! Ele está vivo, merece o prêmio Nobel. Então, grande abraço para vocês! Tchau, grande abraço! Entenderam então que é o bóson? Ele que gera a massa dos elementos. Tchau, tchau!